Vou falar hoje do Dia do Trabalhador, 1º de maio. O Dia do Trabalhador é celebrado em vários países do mundo no dia 1º de maio, dia que é feriado no Brasil em mais de cerca de 80 países. Essa data comemorativa é dedicada à conquista de todos os trabalhadores durante a história. Por isso, apesar de seu nome completo ser Dia Mundial do Trabalho, muitas pessoas preferem usar Dia do Trabalhador, porque essa é uma forma de homenagear os trabalhadores. O Dia do Trabalhador surgiu decorrente da greve operária que ocorreu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1886. Esse episódio teve como morte e luta pela melhoria das condições de trabalho, a redução da jornada de 13 horas para 8 horas, o aumento de salários, o descanso semanal e as férias. Organizações pela Federação Americana do Trabalho, esse evento contou com a participação de milhares de operários que se reuniram nas ruas da cidade. Denominada de Revolta de Arkansas, em 4 de maio de 1886. Durante o confronto com a polícia, uma bomba explodiu e resultou em mortos e inúmeros feridos. Diante disso, em 1989, na França, foi homenageada o Instituto do Dia do Trabalho em homenagem às pessoas que perderam a vida lutando pelos seus direitos, que ficaram conhecidas como mártires de maio. O Dia do Trabalho nos Estados Unidos, onde se dedicou ou desencadeou o movimento pela luta dos direitos laborais, Dia do Trabalho, é celebrado na primeira segunda-feira de setembro. Isso revela a tentativa de não marcar a data com a lembrança triste deixada pelas pessoas que morreram em maio de 1886, em Chicago. No entanto, outros afirmam que o motivo foi afastar a associação da celebração com o movimento da esquerda, que proporcionou as lutas sindicais. Dia do Trabalho no Brasil. No Brasil, o Dia do Trabalho foi instituído no governo de Arthur Bernardes, em 1925. Antes disso, em 1917, ocorreu em São Paulo uma greve geral. Operários e comerciantes da cidade permaneceram em greve durante dias, por conta das condições precárias de trabalho. Dentre os que eles reivindicavam estavam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho feminino à noite. Durante meses de junho e julho de 1917, outros trabalhadores se juntaram ao movimento. Como resultado, as condições melhoraram a partir das reivindicações foram atendidas. Assim, os trabalhadores conquistaram, dentre outras coisas, o aumento do 20% de salário. Na era Vargas, foi dado um passo em direção a essas melhorias. No dia 1º de maio de 1940, Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo no país. E mesmo dia, em 1941, a data foi utilizada para marcar a criação da Justiça do Trabalho. Em 1º de maio de 1943, foi anunciada a consolidação das leis trabalhistas, CLT, no país. Por esse motivo, com aumento no salário mínimo, geralmente é realizado nesta data. Então, 1º de maio é o Dia do Trabalhador, é o dia de luta, de conquistas, né? A gente já conquistou muitos direitos, como 13º, férias, insalubridade, quinquênio, que é servidor público, né? Estadual, municipal, federal, insalubridade, quem trabalha em áreas salubres. Mas a gente precisa também refletir como é que está a saúde do trabalhador, né? A gente tem que refletir nesse dia 1º de maio, que é um ano de conquista também. As conquistas que até hoje os trabalhadores lutam por melhores salários, aumento de salário, redução de cargas horárias, né? E outros direitos, né? Como progressão horizontal, progressão vertical, que muitos, como prefeituras, principalmente a que eu trabalho aqui em Guanambi, não respeitam, né? E precisa entender essas questões, né? Que os direitos adquiridos têm que ser respeitados, né? E falar em direitos, temos também a questão de saúde do trabalhador, que nunca foi implantada em Guanambi. É uma luta do SISPOMU há muito tempo que a gente vem tentando essa conquista de ter uma saúde do trabalhador, né? Porque os trabalhadores estão adoecendo, né? E o serviço público não dá a devida valorização à mão de obra do trabalhador, né? O trabalhador dele é como se fosse uma máquina, um simples objeto, um pince, que quebrou, joga fora. Não dá valorização do trabalhador. O suor que esse trabalhador deu para o município, né? Nós temos aí vários tipos de exonerações erradas, né?
aposentados sendo exonerados erradamente, né? A vez que tenha muito ainda a oferecer ao município e são exonerados. Encontro outros só porque tem um pouco mais de aproximação com o prefeito, vamos falar assim, né? São mantidos. Então, o Dia do Trabalhador precisa ser entendido como o dia de lutas, mas também o dia de temos que tratar o trabalhador todos iguais. Temos isonomia no Dia do Trabalho, né? E entender que o trabalho, o trabalhador, a máquina pública que movimenta uma prefeitura, um estado, o governo federal, é o trabalhador. Então, a gente tem que parar de achar que político, que a gente trabalha para o político. Na realidade, gente, é o político que tem que trabalhar para nós, né? Os trabalhadores. É ele que tem que reconhecer o valor do trabalhador, se for uma prefeitura, for um estado ou um município. E a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que lutar muito ainda. Muitas conquistas ainda têm que ser feitas, né? Redução de cargas horárias. Igual a enfermagem mesmo precisa da redução da carga horária, né? É um trabalho estressante, que a gente lida com muito gente doente, muito estresse, pandemias como a Covid, agora a dengue. Então a gente tem que falar um pouco dessa questão do trabalhador, os professores que também adoecem nas salas de aula, né? E outros trabalhadores também que adoecem no seu ambiente de trabalho. Então falar da saúde do trabalhador é uma das coisas mais importantes, só que os municípios não valorizam. Não é só Guanambi não, fala a nível geral, né? Guanambi é só uma parte, mas a nível geral, temos que ter uma saúde do trabalhador. Tem que deixar essa saúde do trabalhador na prática, não no papel, né? Que a gente vê muito saúde do trabalhador no papel, mas não vê uma prevenção da saúde do trabalhador. Como um psicólogo para o trabalhador, uma fisioterapia. A gente tem que levar nossos pedidos e acaba sendo lá no SUS, atender igual a população mesmo. E isonomia na questão de o trabalhador precisa ser amparado, né? Nem isonomia porque ele tem que ter direito acima do outro, que não é trabalhador da área de saúde, vamos dar um exemplo. Mas é isonomia de entender a saúde do trabalhador, de entender que ele precisa de um amparo, que ele precisa porque ele, muitas vezes é a mola que sustenta a família, né? Então o servidor público, eu falo como servidor público que eu sou, é entender o seu devido valor, né? Que a gente presta um serviço para a comunidade, mas a gente também precisa ser acolhido. Então o que eu deixo na mensagem do Dia do Trabalhador é essa. A gente precisa de uma saúde do trabalhador, precisa de um salário digno, precisa de insalubridade, precisa de convênio, precisa de todos os direitos adquiridos, progressão vertical, produção horizontal, e a gente ser valorizado pelo nosso serviço. Então, isso que eu deixo do Dia do Trabalhador, e vamos à luta. A luta não para, a luta continua e vai continuar enquanto os direitos dos trabalhadores não serem respeitados.